Por essa, o ministro Alexandre de Moraes não esperava. Tá vindo uma bomba aí para ele aí do Senado, né? E eu duvido muito que ele esperava por isso daí. Mas vai acontecer a semana que vem. Então fica até o final aí para você saber que bomba que é essa que vai acontecer aí, que está vindo aí para ele. Se prepara, né? E outra matéria que eu quero trazer para vocês aqui é o motivo aí da desistência do Pedro Lucas, que recusou o Ministério das Comunicações desse desgoverno Lula, né? E essa é a primeira matéria que eu quero trazer para vocês. Mas fique até o final para vocês saberem que bomba é essa que o ministro Alexandre de Moraes não esperava, que vai arrepiar o cabelo da sua cabeça. Ah, ele não tem cabelo, né? Mas tudo bem. De outro lugar. Então fica aí. Olha só, pessoal. Trazer essa matéria aqui da Revista Oeste, como sempre, né? Deputado Pedro Lucas, filiado à União Brasil, aceitou há 2 semanas o cargo de ministro das Comunicações. Era uma espécie de caminho natural para manter a pasta sob o domínio do Maranhão depois da saída do Juscelino Filho. O anúncio foi finalizado pela ministra Gleice Hoffmann, secretária-geral da presidência. A bancada maranhense é praticamente inteira ligada ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino. No caso de Lucas, a relação começou quando era vereador em São Luís e Dino era governador. Ele foi chamado para um cargo na administração para a área de mobilidade urbana, saneamento e coleta de resíduos sólidos. Qual a explicação para a recusa de Pedro Lucas na hora de assumir a cadeira? Qual seria a recusa, né, de Pedro Lucas? Olha, quem não quer ser aí um ministro de, do presidente, né, da presidência, do Planalto aí? Quem não gostaria de ser? Mas qual seria a recusa? O que aconteceu que ele recusou uma pasta tão importante, uma cadeira tão importante, né, que é de ministro, desejado aí com certeza por muitas pessoas, né? Nesse desgoverno é complicado, né? Então vamos lá. A resposta é que há uma crise, a resposta que é uma crise aguda no União Brasil. Nascido do casamento entre o que restou do antigo PSL, sigla que Jair Bolsonaro se elegeu em 2018 com o DEM. O ex-PL, né? O ex-PL, ex-PFL. O partido é uma bancada. O partido é uma bancada. Grande parte da bancada no Congresso, nas assembleias e nos municípios nunca se sentiu confortável em aderir ao governo Lula da Silva. Ninguém nunca se sentiu confortável a esse desgoverno. É lógico, ninguém vai querer perder aí seu capital político, né? O comando do partido, entretanto, topou, de olho nos recursos dos ministérios, principalmente do turismo. Ocorre que agora, presta atenção agora, diante da péssima popularidade de Lula, os parlamentares temem o prejuízos nas campanhas do ano que vem para a reeleição. Ademais, há fator, há, há fator Ronaldo Caiado, governador de Goiás, que pode concorrer à presidência e faz oposição a Lula. Vocês entenderam aí? Eles têm um candidato à presidência que é oposição a Lula e que a popularidade do Lula está mais baixa do que bumbum de sapo e eles estão vazando fora, né? Caso
mantenha o Ministério até abril de 2026, quando se fecham as torneiras do orçamento, a indicação será feita pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que será sempre a favor do governo, independentemente de qual for o governo. A coluna No Ponto analisa e traz informações diárias sobre todo o que acontece nos bastidores, tal, tal. Isso aqui já é outra coisa. Então, está aí, pessoal, os motivos pelo qual, né, Pedro Lucas abandonou aí essa cadeira aí, com certeza, tão desejada, tão almejada aí por muitos parlamentares aí para ocupar. Mas eles têm também o candidato Ronaldo Caiado aí, que é candidato à presidência, e devido também à baixa popularidade desse desgoverno, eles não vão embarcar nessa barca furada aí de maneira nenhuma. E agora vamos para a matéria principal, pessoal. Olha só para isso daqui. Bomba que pode sair do Senado. Que bomba é essa? Olha só. Esses dias atrás agora, nós noticiamos aqui no canal a situação em que o ex-assessor de Alexandre de Moraes estava temendo pela sua morte, né? E relatou isso à sua esposa, atual esposa, que, né, o que estava acontecendo. E falou também a Oswaldo Eustáquio. Só que bem, eu acho que no ano passado ainda. Só que agora que isso veio a ficar mais quente. Eu acho que ficou até num momento bom. Esse assunto veio à tona e ficou muito mais quente. Então, ele está sim com medo de ser preso e ser morto. Porque ele diz que, o Tagliaferro, né? Ele diz que esse FDP, Alexandre de Moraes, né, poderia mandar prender ele, ou então até mesmo ele tinha medo até de morrer. E eu acho que o que o Alexandre de Moraes não esperava era isso daqui, ó, que eu quero trazer para vocês aqui agora. Olha só, né? Matéria da revista Oeste. Vamos lá, vamos lá. Matéria da revista Oeste. O senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, conseguiu aprovar uma audiência pública na próxima terça-feira, 29, às 11 horas, com os seguintes convidados. O primeiro, Eduardo Tagliaferro, e o juiz auxiliar Ayrton Vieira, ambos ex-assistente do gabinete do ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, e o jornalista Glenn Greenwald. Vocês estão... É de peso isso aqui, pessoal. E Sérgio Tavares. Sérgio Tavares é um jornalista português que está fazendo um trabalho brilhante aí. Está fazendo um documentário brilhante. Então, mas isso é assunto para outro vídeo aí. Então, essas três pessoas, né? Entre outros, se todos ou qualquer um comparecer, o que pode sair dessa sessão é nitroglicerina pura. Cara, nitroglicerina pura. Eu não vou nem falar para que serve isso daí, porque senão eu posso até perder o canal aqui. Em tempo, Glenn Greenwald divulgou reportagem no jornal Folha de São Paulo com o conteúdo de conversas entre Tagliaferro e o juiz Antônio Vieira. Foi quando o Brasil descobriu que os gabinetes do ministro Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral se misturavam. O mais gritante, contudo, é o teor das conversas trocadas pelo WhatsApp entre elas, a ordem para que a revista Oeste fosse perseguida para ser desmonetizada nas redes sociais. Recentemente, conversas de Tagliaferro com Sérgio Tavares foram divulgadas pela Gazeta do Povo e nas próprias redes sociais,
Outras vezes, outra vez, o teor é nebuloso. O período relata ter medo, o perito, né, relata ter medo de ser assassinado. Se todos os diálogos se tornarem públicos, ou seja, ele estava com medo de ser morto. Se todo o diálogo se tornasse público, o que se tornou, ou então agora, com certeza, ele está correndo risco de morte. Vocês entenderam aí, né? Abre aspas, pedi proteção policial para o senhor Tagliaferro, diz Eduardo Girão, o senador, porque ele sabe que a coisa é muito perigoso, tá muito perigoso, né? Eu vou colocar o vídeo dele aqui daqui a pouquinho, né? Não, agora, né? Olha, assista comigo aí, vamos lá. Paz e bem para você, dia 22 de abril, com uma grande notícia aqui diretamente do plenário do Senado Federal nessa terça-feira. Você precisa descobrir a verdade do que está acontecendo no país. E finalmente nós conseguimos marcar a audiência pública para ouvir o senhor Eduardo Tagliaferro, assim como o seu juiz auxiliar, assim como o próprio ministro, e também o jornalista Sérgio Tavares, que revelou, inclusive, risco de morte do jornalista que teria conversas privadas revelado isso. É importante você saber que nós incluímos hoje também o jornalista Glenn Greenwald, para que ele possa também vir ao Senado, já que ele tem muito arquivo, que uma parte apenas foi divulgado, depois parou. O Brasil tem o dever de revelar isso, o Senado do Brasil, e a sociedade saber de tudo que está por baixo dos panos. Próxima terça-feira, às 11 horas, será essa audiência pública confirmada e eu pedi proteção policial para ele, para o senhor Tagliaferro. Um grande abraço. Essa proteção policial, pessoal, já deveria estar desde agora, porque é risco de morte que ele está correndo. Como ele mesmo disse, né, que estaria correndo risco de morte. Então, eu creio que agora vamos aguardar aí para ver qual vai ser a reação do ministro Alexandre de Moraes diante dessa situação. Essas pessoas, né, serem ouvidas, elas têm muito o que falar, elas têm muito o que revelar. Porque muitas coisas que estão acontecendo no Brasil é porque tem muita gente com medo do ministro Alexandre de Moraes. Com medo dele. Então, por isso, essas pessoas... Por isso que ele tem tanto poder assim. As pessoas com medo dele. Que se não fizer os mandos dele, vai preso. É perigoso morrer. Né? Então, pessoal, é muito importante essa audiência. A gente vai ficar de olho aqui. Se for o caso de transmitir, a gente vai transmitir aqui. Então, peço que você curta, comente e compartilhe o máximo que você puder, para que mais pessoas possam ter conhecimento, o Brasil ficar sabendo de tudo que está acontecendo. Alexandre de Moraes não pode ficar impune. Ele tem que pagar pelos crimes que ele está cometendo. Ele tem que pagar pelos crimes que ele está cometendo. E isso vai acontecer e a hora dele está chegando. Eu acredito que depois dessa audiência, de tudo, vai sair coisas demais ali, pessoal. Vai sair coisas demais. Eu acho que ele, no mínimo, ele tem que ser afastado do cargo dele. No mínimo, ser afastado. Se o presidente do STF, Barroso, tiver um mínimo de coragem, ele afasta o Alexandre de Moraes. Agora, se ele não afastar, é porque ele também está com o rabo preso. E nós sabemos que está. E aí, meu amigo, vai cair igual Coati, né? Cai o bolo, vai cair todo mundo. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sino de notificações para mais conteúdos. Beleza? Até a próxima.